Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso Pod Empresa. Hoje com uma empresária, CEO, hein? CEO. CEO do O Meu Brechó. Isso. Queria que você se apresentasse. Estamos aqui também com o Alessandro, nosso parceiro. Vamos bater um papo hoje super descontraído, que a intenção realmente é que seja um papo. Esquecer as câmeras, a gente está num ambiente aqui que a gente está montando, como eu tinha comentado com você, aqui a gente está dentro da história do Sim Comércio e querendo fazer história, Sim. trazendo empresários da região para ajudar em debates, em discussões. Queria que você contasse, você abriu, né, o seu negócio em novembro de 2019. Isso. E aí? Uma loucura. Abri. Bom, meu nome é Bruna. Quero agradecer primeiro a Legal. oportunidade de estar aqui. Vocês são sempre muito carinhosos comigo. A Bárbara, né? Adoro, me sinto muito bem aqui. Então, muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Bruna, como o vídeo mesmo falou. Tenho 42 anos, na porta dos 43. Eu abri em 2019. E acho que 5 ou 6 meses, acho que 4 ou 5 meses veio a pandemia. E aí foi uma loucura, porque foi um balde de água fria, assim, um desespero. Primeiro que a gente não acreditava muito que ia acontecer tudo isso, né? Uhum. Que ia fechar tudo, então começou. Não pode isso, não pode aquilo. Mesmo assim, a gente continuou. Não pode isso. Aí depois, quando não podia mais sair, não podia mais fazer nada, a gente começou, a gente que eu falo, eu e todos os meus funcionários, né? Fazer malinha e levar na casa das pessoas, né? Então a gente, com os poucos clientes que eu tinha, né? Que 4 meses de aberto, então eu fazia uma malinha e deixava na porta da pessoa, a pessoa descia, levava, ia um álcool em gel, com todos os preparativos. Então a gente estendeu um pouco mais o fechamento fazendo isso. Aí depois começou a bloquear tudo, a gente ficou fechado mesmo um período, não me lembro quanto de tempo a gente ficou parado, mas fazia pela internet. Só que começou a não poder mais nem sair de casa, né? Então foi um período bem, bem complicado. Mas assim, ó, a constituição da empresa em si, quem foi que... Como começou? Como começou? Tá, então vou contar. Desde até o nome. Então tá, assim. Eu sou nutricionista de formação. Eu me formei em 2006, então eu me formei e casei. Então fui morar fora da cidade, morei em Brasília, morei em Goiânia, morei em São Paulo. A gente mudava muito pela empresa do meu marido, então era difícil você conseguir um emprego como nutricionista em cada cidade que você ia. Mesmo assim, consegui alguns. Trabalhei pouco na área, mas consegui. E tive um filho. E aí dificultou mais ainda as mudanças e tudo. E aí depois que eu tive um filho, pouco tempo depois eu me separei. Voltei para casa da minha mãe. Então, depois de um tempão fora da casa, né, ainda voltei com um filho. Então, a minha casa, que era uma casa grande, se resumiu a um quarto com um filho ainda. Então, essa adaptação desse tempo na casa da minha mãe foi muito difícil. Não que eles sejam difíceis, nada disso, são maravilhosos. Mas a adaptação em si, de você sair de casa e voltar, foi muito complicada. Foi um aprendizado, assim, para todo mundo. E eu só pensava em sair de lá, desesperada. E na área eu não conseguia, porque já estava muito tempo fora, enfim. E aí eu consegui um emprego na área comercial de uma empresa de eventos. Fiquei lá por 3 anos, que foi também maravilhoso, e eu descobri que eu gostava muito de público. Gostava de trabalhar com gente. Meu pai era comerciante, ficou por 20 anos no comércio, e tive uma experiência, trabalhei 7 anos com ele. Qual era o ramo dele? Celso. Mas Ele abriu um pet shop na época, legal. que não tinha nem nada disso, essas grandes empresas de pet shop não tinha, então ele começou bem ali na raça mesmo. Então eu só pensava em sair da minha casa. Eu consegui esse emprego por 3 anos, saí da casa da minha mãe, fui morar com meu filho, e a empresa fechou e eu fiquei desempregada de novo. E desesperada, porque não queria voltar para casa da mãe. E fiquei acho que uns 6 meses sem trabalho, sem nada. E ela mesma falou, olha, por que você não vai para a área de brechó? Eu falei, como?
Uma coisa completamente diferente. Falei, como assim, mãe? Eu tenho visto alguns vídeos no YouTube, acho que você vai se dar bem. Na verdade, não sei se ela se sensibilizou mesmo que eu estava desempregada ou se ela queria que eu não voltasse mais para casa dela. Então, assim, até hoje, eu não sei o que... Eu não sei qual foi a intenção. Mas eu me interessei, eu falei, pode ser uma coisa boa. A minha família sempre foi muito natural, sabe? Sempre foi muito consciente com o meio ambiente. Eles reciclam, fazem a separação do lixo há muitos anos. Acho que, sei lá, desde que eu me conheço por gente, eles fazem isso, gostam de coisas naturais. Ela usa o alimento até o último, sabe? Até não dá mais. Então, eu fui criada assim, nesse meio. Falei, olha, interessante. Minha mãe sempre foi muito para frente. E aí eu fui pesquisar, falei, nossa, é uma coisa que faz sentido. Eu sempre fui muito chata para roupa. Ela me largava no shopping lá e eu ficava horas, não achava. Eu queria uma coisa diferente, não tinha. Ela falou, você sempre foi chata com isso, então de repente vai... E aí eu fui pesquisar. Pesquisei e foi toda antes de abrir, uma pesquisa mesmo de caderninhos, de ir no caderninho, fui visitar alguns brechós em Santos, fui visitar alguns brechós em São Paulo, em Campinas, e aí fui fazendo a pesquisa. O engraçado é que assim, as pessoas quando vão abrir coisas, depois que eu descobri isso, elas fazem a pesquisa para pesquisar coisas que elas acham que são legais, né? Para meio que copiar ou pegar como inspiração. Eu não sei porquê, eu anotava o que eu não gostava. Tudo que eu não gostava, eu anotava. A iluminação tá assim, aí eu anotava. A arara muito embaixo, fiquei com dor nas costas, não quero, isso aí não vai ser bom para mim. Tudo. O atendimento, fui anotando, fiz uma lista mesmo. Aí depois sentei e fiz o oposto. Bom, o oposto disso é isso, o oposto disso é isso me faz bem. E aí eu fui criando mesmo, sem recurso, sem dinheiro, fui inventando as coisas para ficar diferente mesmo. Lá o puxador, o cabide é uma colher, tem a arara de madeira que é um galho, com coisas que a gente achava mesmo, porque eu achava que na minha cabeça, né, não era certo um brechó ser luxuoso se eu tô querendo que a coisa seja mais consciente para preservar o meio ambiente. Ter um propósito desde na essência real. Então foi assim. O nome, eu fui junto com uma amiga minha, foi abrir um brechó. Nossa, sério? Aí vai abrir coisa, né? Falei, eu vou, então me ajuda a achar um nome. E a gente foi falando esse não, gostei desse, me simpatizei com esse, e foi. Não queria uma coisa nada extraordinária, difícil, em inglês, aquelas coisas. Não, o que é o meu brechó? Então é o meu brechó mesmo que vai ser. E foi assim. E as primeiras peças? Como é que você as primeiras peças, algumas minhas, né? Bastante minhas, e da família, né? A gente vai resgatando, olha, eu vou abrir um negócio, primeiro a pessoa fala, nossa, brechó, porque fica com aquela imagem de brechó, coisa velha, coisa antiga, né? Eu tenho essa Era uma preocupação sua, tipo assim, ser diferente dos que você pesquisou? Diferente como, assim? É porque cada um tem uma personalidade, né? Cada um tem um estilo, cada um tem o seu gosto e tudo. O que eu queria era que eu gostasse, o que eu fosse comprar, eu conseguisse usar. Tipo assim, para eu conseguir eu penso que para eu conseguir vender, eu preciso gostar daquilo. Se eu não gosto, eu não consigo vender, nem não entra. Então, eu fui selecionando assim, aí você vai selecionando. Essa eu gosto, essa eu não gosto. E as pessoas foram me trazendo sacolas, tudo da família, amigos da família primeiro. E aí depois, aos poucos, as pessoas que querem vender levam lá na loja. Eu vou garimpar em outros lugares, em São Paulo, bastante para... A tua experiência de hoje, né, já desses 5 anos, você faria alguma coisa lá no começo diferente? E talvez ou facilitaria? Faria. É um planejamento, assim, uma organização de planilha, por exemplo. Eu sou muito ruim de planilha. E como eu sou sozinha, a coisa vai embananando, né? Então, se eu tivesse um sistema, não um sistema de pipi, aquele que passa, né? Um sistema mesmo. No começo, me ajudaria, porque eu já começaria no esquema. Agora, quando você está no teu esquema lá, eu sei porque eu estou ali na prática, mas, por exemplo, para eu colocar uma funcionária, eu vou ter que explicar a minha bagunça. E aí vai ser mais difícil explicar a minha bagunça. Então, se eu tivesse já tudo planejado, tudo organizado melhor, me ajudaria. E sempre foi no mesmo endereço? Ali? Sempre foi no mesmo endereço. E como é que é a rotina diária, hoje em dia?
Hoje em dia, é assim, se você não faz, a coisa não anda, né? Não é só abrir a coisa, mesmo que seja só na internet, né? Não é só, eu vou abrir um negócio e a coisa vai funcionar. Não, a coisa não funciona. Hoje em dia não funciona. Se você não movimenta, se você não aparece, se você não... Eu não digo nem de fazer coisas diferentes, que também a gente se perde na coisa diferente, né? Fazer o básico bom não dá certo. Uhum. Mas se você não fizer, não vai. Então, eu comecei tirando foto só da roupa, vendia, mas não. Eu sentia que estava faltando alguma coisa para a pessoa entender que aquela roupa era boa, de fato, né? Não é só aquilo. E hoje em dia, o que eu faço? Eu acordo, eu faço atividade física, que se eu não fizer, eu não sou nada. Então, eu acordo bem cedo, 6 da manhã, meu filho vai para a escola e aí eu faço os vídeos. Eu seleciono a roupa no dia anterior, pego da loja, levo para casa já mais ou menos o que eu vou fazer. E aí hoje eu conto a quantidade de roupas que eu vou mostrar. Que aí faço um valor X que eu preciso entrar no dia, vou dizer assim, faço um planejamento e aí eu coloco essas peças, aí eu faço um vídeo, eu coloco em mim. Para a pessoa entender, mesmo grande, que é legal. Aí eu ponho o pregador e tudo para mostrar. Eu faço tudo o que eu posso, tiro as medidas, falo qual é o meu tamanho. Então, primeiro nos stories eu passo a descrição das peças e no feed eu faço os reels que o Instagram agora não tá entregando muito, hein? É uma loucura aquilo lá. Então eu faço os reels que aí vai passando e a pessoa entende que aquela peça é boa, que aquilo dá para funcionar. O que eu gosto mais de fazer é fazer funcionar as peças com outras peças, né? Não é só um vestido, pode ser aberto, fechado, com cinto, com outra calça. Então, de manhã eu faço isso. Aí eu vou para a loja à tarde, eu organizo toda a parte da loja mesmo, né? E o atendimento durante a semana é no período da tarde. À tarde, porque eu não consigo. Não, sim. Não, é à tarde, porque eu já fiz a experiência de ficar o dia inteiro. Mas você sabe que os clientes acabam, os mesmos clientes, claro que tem mais, né? Mas os mesmos clientes sabem que você vai abrir a loja e acaba. Aí eu preferi doutrinar os clientes para a parte da tarde, porque eles vão. Aí eu abro de sábado é na parte da manhã. Aí das 10 às 2. Já quem não pode ir no dia de semana, vai no sábado. E é atendimento personalizado? Ou não precisa marcar um horário? Não. A loja fica aberta e a pessoa vai lá e fica à vontade lá. Na verdade, é uma psicologia, né? Você tem uma poltroninha, ela senta, conversa, fala da vida. É gostoso. Legal. É prazeroso. Alessandro, alguma coisa? Vai. Bruna, em relação, você comentou, né? Você era nutricionista ou é ainda, de repente... Eu sou formada, olha lá. Eu sou formada, eu só não... Você pensa que cuidar de um filho com alimentação de hoje é fácil? E foi muito útil, porque meu filho teve alergia e eu apliquei tudo que eu aprendi ali na risca. O melhor. Você é nutricionista. Isso. Hoje você vê. De repente, uma ideia da sua mãe, na qual hoje você comentou, né? Sua mãe e seu pai, nessa vida que eles têm hoje, coisa natural, enfim, né? Te ajudou. O que, de repente, hoje você pode falar para o pessoal que está ouvindo? Poxa, nossa, eu me formei, a gente vê muitas pessoas se formam numa área, de repente, seja uma mãe ou um pai que quer dar uma dica, vai para essa... Não, mas eu me formei nessa área. Será que vai dar certo? Não tem nada a ver comigo. Nesse início, você chegou a pensar nisso? Filha, faz isso, de repente o brechó, poxa, mas eu me formei, de repente hoje você é um case de sucesso. Porque uma pessoa se formou em nutrição, poxa, eu vou. Aconteceu, de repente aconteceu alguns fatores no meio do caminho, onde de repente, filha, vai para esse caminho. Nossa, mas eu estava indo para cá, de repente... Não tem nada a ver, de repente a sua mãe encontraria uma outra pessoa, não, tenta fazer alguma coisa de confeitaria. Sim. Ou seja, é um subnicho, mas não, é algo que não tem nada a ver. O que de repente hoje, de repente até você falando para o pessoal que está te ouvindo, de repente está naquela dúvida, de repente alguém, né, algum ouvinte aí, de repente está numa situação que alguém aconselhou
se formou numa área e de repente está recebendo um conselho, vai nessa, o que você poderia falar? Eu acho que as pessoas falam demais. Primeiro ponto. Bem por aí. Elas falam demais e não sabem o que realmente você está sentindo. Então, primeiro é uma organização interna, Sim. de saber se você gosta mesmo daquilo e se você está disposto a se empenhar naquilo. Por exemplo, nutrição, eu já trabalhei em cozinha industrial, trabalhei em clínica. Então, assim, você precisa se dedicar. Clínica, por exemplo, eu gostava de fazer personalizado, específico para a pessoa. Não era um negócio que puxava a gaveta, olha, 1.500 calorias você vai seguir. Então, eu gostava de fazer bem personalizado. Então, eu saía de lá, eu trabalhava em casa. Era uma rotina, assim, loucura. E eu estava com um filho pequeno, então eu comecei a pensar, não, será que eu gosto mesmo disso? Será que eu vou sentir prazer mesmo com isso? Então, e também veio na minha cabeça que minha mãe pagou a faculdade, né? Então, como assim? Pagou a faculdade, eu fiz a faculdade, me formei, mas ela mesma estava falando para eu fazer outra coisa, que acho que ela estava vendo que o negócio está funcionando, não vai arrumar. Sim. E eu parei, pensei, analisei tudo, né? Claro que a gente fica com medo, ainda tenho medo de dar o próximo passo, né? Porque vai crescendo e a gente vai ter que ir crescendo junto. Então, acho que o primeiro passo é parar mesmo e parar de escutar as outras pessoas, porque assim, as pessoas falam, mas você que vai continuar, entendeu? Te falou, mas falou, vou dormir. Ok. Você que vai dar sequência. Então, primeiro se conhecer, entender o que realmente você quer, buscar, né? Ali eu precisava ficar perto do meu filho. Eu recebi algumas propostas para trabalhar em São Paulo, mas eu não aceitei, não quis, porque eu ia ganhar mais, mas eu não ia participar da vida dele, né? Do crescimento, ele precisava ficar perto de mim. Então eu escolhi dessa forma. Eu acho que as pessoas também devem escolher dessa forma e fazer um planejamento, ter uma ideia da área que vai mudar e se jogar. Tem que ir para saber. E hoje, no tempo que você está na parte de brechó em si, você pensa em fazer algo a mais, assim? Qual é o seu planejamento para esse ano de 2025? Porque até você fez um vídeo que o Dandelo mostrou para mim, eu achei muito interessante, né? Eu vou mostrar meus funcionários, né? Pessoal, depois ela vai compartilhar aí as redes sociais dela, onde ela fala, vou mostrar meus funcionários. O nome é Bruna, e quando a gente vai ver, é a Bruna se passando por vários funcionários. É isso mesmo? No Sebrae, legal. no Sebrae, o pessoal fala eu empresa, né? Eu faço tudo, né? Mas, diante disso, você pensa, quer chegar até onde? Você quer dentro do seu trabalho hoje? Bom, primeiro, eu penso em ser reconhecida, né? Cada vez mais. Para esse ano, o planejamento, você diz do quê? Do seu negócio? Do meu eu pretendo aparecer mais. Tá. Não no sentido de roupa, de nada. Aparecer mais no sentido de conscientização mesmo. O ano passado eu fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas a minha vontade é de conscientizar cada vez mais a quantidade, assim, quantas pessoas eu conseguir, assim. Porque muita gente não entendeu a importância disso. Assim, eu não estou vendendo uma roupa, eu estou fazendo aquela roupa durar mais. Sim. Então, o problema é muito maior. E para esse ano eu pretendo fazer, de repente, mais vídeos ou falar um pouco mais sobre isso, especificamente de dados, alguma coisa assim. Penso, né? Tá na planilha. Mas não sei se eu vou conseguir. Então, a ideia é essa, planejamento. Eu não consigo fazer um planejamento muito elaborado, que eu não vou conseguir, vou me frustrar muito, vou ficar bem chateada. Então, como eu faço nos anos, né? Eu traço um objetivo só. Sim. E vou em cima. O ano passado foram vídeos de roupa, que não sei se vocês perceberam, mas eu não fazia 1 ou 2 na semana. E hoje eu faço 2, 3, 4, 5 por dia. Então, aumentar isso e conscientização. Uma coisa assim que você falou no início, Bruna, acho que a gente começa até, Danilo, partir para outro ponto seguinte, que me chamou a atenção.
Quando você foi começar nessa parte de brechó, você visitou algumas lojas onde você anotava alguns pontos que não te agradavam. Então, eu já vi assim, já é um diferencial. Não é assim, não, eu quero montar que eu quero ser melhor. Não, eu quero ser diferente. Isso, né? Independentemente do segmento que eu vou atuar, então você já pode, vou atuar, então eu quero visitar para me entender público, comportamento, enfim, eu quero ver, porque uma coisa é o exterior, outra coisa está lá dentro, como é que funciona. E acredito que você deve ter feito, você fez o que a maioria não faz. Nossa, que legal, deixa eu anotar. Não gostei, deixa eu anotar. De repente, quando eu for apresentar, não fazer daquela forma. Não errar, né? Exatamente, não errar, porque eu tenho que me colocar no lugar do futuro cliente. Né? E acredito que aí deve ser já um diferencial teu. E aí, pegando o gancho, como que hoje é o seu atendimento? A pessoa chega lá, como que é? Vai me julgar. Não, É isso, a gente vai... Isso daqui É. Olha lá aí, ó. Você diz exatamente o que acontece? Bom, Primeiro eu deixo, às vezes depende. Assim, ó, eu às vezes eu recepciono e deixo a pessoa à vontade. Entendeu? Eu não minto. Já começa por aí, eu não minto. Porque eu quero que a pessoa saia da loja feliz e satisfeita, com o olho brilhando. Então, ela chega, ela fica à vontade, olha tudo que... Aí eu percebo que ela está procurando alguma coisa. Quando eu sinto que tem espaço para eu perguntar, eu pergunto e aí a gente vai conversando e eu tento ajudar ela. Normalmente a pessoa chega lá querendo ir... Não é sempre, tá? Mas vou dar um exemplo. Sim. Querendo ir em algum evento, algum lugar, eu tenho um aniversário e tenho uma saia, eu gostaria de uma blusa. Aí começa, que cor que é a saia, como é a saia, deixa eu entender o que você está procurando, qual é o seu estilo, gosto assim. A gente vai conversando até, às vezes não tem a peça, porque o brechó é muito rotativo, hora tem, hora não tem, então, na grande maioria eu consigo acertar. Aí ela vai pro provador, experimenta tudo e eu gosto de olhar para saber como que tá lá o negócio. Se eu achar que não tá, ela me perguntar e eu achar que não tá, eu vou falar, olha, não te valorizou. Não acho que... Mas aí eu já tô com outra na cabeça, que eu acho que vai ficar melhor. E aí eu falo, olha, experimenta essa que eu acho que vai dar certo. Mas eu não gosto, mas experimenta, porque experimentando a gente vai saber como que fica. Não é que ficou bom e tal, não sei o quê. Aí... Ela gosta, e o meu maior prazer é assim, ela quando nunca entrou, não entrou na loja, eu nunca entrei no brechó, começa a conversar, não tinha essa imagem, não sei o que, aí gostou de uma roupa, provou, levou, foi embora, maravilhoso. Quando ela volta com a amiga, com a mãe, aí se ela não levar nada, tá maravilhoso, já voltou com a amiga, com a irmã, com a tia. Já... Essas pessoas que vão a primeira vez, é normal você ter esse retorno de, nossa, eu não sabia que era assim? Sim. Então, assim, esses Santos é uma cidade que ainda tem um potencial muito grande para absorver esse tipo de... Tem. Fazendo pesquisas, assim, tem até, inclusive os mais, que eu nem sei se realmente, na essência, são brechós. Tem. Mas você vê alguns, né, tem... Você chegou a fazer algum levantamento para saber quantos tem? Hoje não. Na época... Não, porque tem a porta aberta... Mas tem também online, né, que também é... Não sei como é que é esse registro. Hoje o teu negócio ele tá basicamente só físico. Não, é físico, eu vendo alguma coisa pela internet, sim. Os vídeos que eu posto, a maioria vai pela internet. Vende, mas é assim... Mas você usa o Instagram. Isso, não tem nenhum esquema. Faz Pix, reserva e... Aí é assim, a pessoa faz o Pix, reserva... Eu não faço troca também. É importante também falar que antes de abrir... É bom fazer umas regrinhas suas, sabe? Mesmo que seja só você, umas regrinhas... Um caderninho, também fiz um caderninho, nem sei onde tá o caderninho, mas eu fiz um caderninho de regrinhas básicas. Não faço troca, só faço troca não sei o quê. Mesmo que seja amiga, não faço reserva, mesmo que... Aí você tem que seguir aquilo, senão o negócio vira bagunça.
Então, a pessoa faz o Pix, reserva, e aí eu dou toda uma estrutura para ela experimentar na loja. Né? Ela vai, experimenta, se não serve, se ela não gosta, ela pode trocar por alguma peça da loja ou ela fica de crédito, né? Entendi. Agora, se ela sai da loja sem experimentar, ou eu tenho que entregar, ou o motoboy vai entregar e não dá certo, eu não consigo trocar. Saiu da loja, eu não consigo trocar. Eu dou toda a estrutura, todo o ambiente, filmo, meço. Entre físico e digital, entre aspas, como é que tá Se de de venda. Então, agora, por conta que eu Aumentou. acentuei os vídeos, não tá maior que do físico, né? Mas as pessoas ainda gostam de ir na loja. Você prefere isso? Eu prefiro. Eu me sinto muito mais segura. Uhum. Claro que, assim, preferência mesmo, eu queria ter um produto que o negócio fosse, né? Uhum. O microfone aqui. Eu queria ter um produto que vendesse, não sei o quê, é um copo, o copo vai. Mas o meu não é assim, e ainda mais produto usado. Então, eu prefiro que a pessoa vá na loja, além do que ela tenha a oportunidade de comprou o shorts, se ela achar uma blusa, ela leva a blusa. Então, experimenta várias outras e acaba. Com os pontos que você falou, Bruna, é assim, por você vender produto, moda, ou você vai resolver uma dor ou desejo da cliente. Isso. Uma coisa que você comentou, né? Que tem algumas lojas que a pessoa vai tá lá, mostrar. Nossa, ficou lindo. Ela é sincera, ela falou. Não é. Essa carreira, horror nossa, disso. ficou sensacional. Ou seja, a pessoa, ela não está se preocupando, ela quer vender, ela quer garantir a comissão dela. Tem horror disso. Você não, você está sendo sincera, claro, você não quer experimentar essa peça, não, experimenta, ou seja, você muitas vezes não vende o que a cliente está buscando, você está resolvendo e está falando, não, vê essa aqui, acho que fica melhor. Nisso, quando a sua cliente sai da loja, ela não só sai satisfeita pela peça que ela comprou, mas pelo bom atendimento naquilo que você se ofereceu a ela. Ou seja, você acaba criando uma conexão. Sim. E aí, em contrapartida, por isso que você comentou que ela volta posteriormente com irmã, filha, pai, enfim. Até Né? pai. Exatamente. Eu tenho pavor. Se a pessoa sai da loja com a roupa feia, ela vai falar. A outra pessoa vai ver que tá feia e vai ficar, pelo amor de Deus, vai virar uma. Além das dicas que você dá, eu posso garantir assim, a gente conversa bastante, né? E por mais assim que o Brasil é o país do empreendedorismo, né? Que nesse exato momento que nós estamos aqui gravando, tem vários MEIs sendo abertos. Sim. Só que também, em contrapartida, tem muitos MEIs sendo fechados, Sim. né? No ano passado, em 2024, mais quase 500 mil CNPJs fechados. Porém, um levantamento onde que até mais ou menos 65% fechado por causa de atendimento. Que assim, se você não atende bem, a pessoa não compra. Se ela não compra, é uma cadeia. Ela não vende. Se não vende, não fatura. Então, o que acontece? Não é só, é o governo, é o dólar, não. Tem coisas que é a própria pessoa parar, pensar, Sim. analisar, o que eu posso fazer para mim. Hoje é segunda, o que eu posso fazer para essa semana? Não, é sentir o público também. Exatamente. Você abre com uma ideia de uma coisa, mas de repente muda. E aí você vai sentindo a necessidade daquilo, você vai criando um público mesmo. Não adianta, que nem lá, o meu público é de 32 a... Tem mais e tem menos, mas é mais ou menos, de 32 a 55. Então, são o que eu queria mesmo, que eu coloquei lá no planejamento. Que são pessoas como eu, que tem filho, que gosta de praticidade, mas que ao mesmo tempo gosta de uma coisa mais moderna, que buscam tecido bom, que buscam caimento bom. Então, você vai criando um público, isso demora, né? Exatamente. Demora. Tudo bem, uma conversa, aí você tem que ir, a pessoa vai embora, aí ela volta. E aquele cachorro? E o cachorro ficou bom, não sei o quê. Aí você tem que lembrar. No nome eu não lembro de nenhuma, tá? Mas a história... Eu lembro, aí você vai puxando, vai... Você acha que o negócio já atingiu uma maturidade nesses 5 anos? Assim, uma maturidade, uma estabilidade, assim, que você fala assim, ó, eu acredito que os meus planejamentos a partir de agora, ou se de repente você já atingiu isso, você está falando de
de expor mais a questão do propósito, né? Isso. Então, você acha que já atingiu esse amadurecimento, você já tem domínio sobre o teu negócio a ponto de, daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, você ter uma postura mais agressiva, vamos dizer assim. A palavra não seria essa, mas assim, de repente, ir para um digital mais forte mesmo? Sim. Eu acredito que eu construí uma imagem de confiança. Claro que precisa mais e tudo, mas era o que eu queria mesmo, Legal. era o meu objetivo. Antes de vender, claro que tem que pagar a conta, né? Sim. Mas eu queria construir uma imagem de confiança de que minhas roupas são boas, são baratas e que a pessoa vai sair da loja bonita e feliz. É isso que eu queria. Então, eu acho que eu estou construindo isso, acho que já cheguei num ponto legal. Quero mais, claro. Mas como eu construí isso, eu acho que eu posso dar um outro passo. Já construí as pessoas, muita gente nova entrando na loja, muita gente conhecendo. Sempre tem cliente, tem uns 10, 15 novos que não conheciam. Então, tem como. Mas o que eu queria atingir de reconhecimento, não, de confiança. Eu acho que cheguei, assim. Dentro dos 5 anos, né? Estou falando de nada disso, dos meus clientes que vão lá e voltam, que falam para um, falam para outro, indiquei outro. Por exemplo, uma peça que você vende, você normalmente compra de volta? Depois de um... Como é que... Nunca aconteceu, mas também não sei por que nunca aconteceu. E também não sei se eu não lembrei, ou seja, não sei. Mas nunca me lembro de ter acontecido um fato desse, assim. E compraria, acho. Dependendo da festa, compraria. É porque vai muito do momento, né, assim, que a gente tá. De repente, aquela festa eu achei maravilhosa e não vou achar mais. Eu só compro coisas que eu usaria, sim. E eu sou a medida, né, de tamanho. Eu não compro coisas muito pequenas, eu compro coisas grandes, mas muito pequenas eu não tenho esse público de 36, 38, por exemplo, tenho pouca coisa de cliente. Então, eu experimento tudo, faço uma curadoria bem criteriosa, seleciono, faço uma pré-seleção, aí depois eu experimento todas as peças. Se não entra em mim, eu não compro. Eu sou a medida. Aí eu vejo o caimento, vejo se tem algum defeito na costura. Às vezes eu passo a roupa antes de experimentar para saber se tem realmente algum defeito. Às vezes passa uma coisa ou outra. E se passa e a cliente experimenta e eu vejo, eu falo, olha, acabei de ver um defeitinho aqui. Se você quiser levar, eu faço um desconto, eu não vi. Normalmente ela leva um desconto. Quando você está comprando essas peças, já aconteceu assim, um exemplo de ter uma peça que você gostou muito, mas como é que funciona a questão de valor? É você que oferece? Normalmente a pessoa que... Então, não, também é uma regra que foi estipulada no começo. Eu compro na quantidade. A gente pede para avaliação lá na loja acima de 20 peças. Então, a pessoa traz já uma quantidade essa ou maior. E aí eu faço a seleção das peças porque cada peça eu consigo vender um valor. Tudo isso eu tenho que levar em consideração. É bom a pessoa saber. Sim. Eu levo em consideração, porque às vezes eu acho que vou vender a peça naquele valor, e a peça fica ali, eu tenho que diminuir o preço. Promoção eu nunca fiz, mas eu acabo diminuindo o preço às vezes, assim, de uma peça ou outra que está bastante tempo ali. Nunca fica bastante tempo, mas eu digo um mês, sei lá, eu acabo diminuindo o valor. Então, eu compro na quantidade. Então, cada peça para mim tem um valor, então eu vou anotando mesmo, cada valor que eu consigo vender aquela peça, tipo um valor, e faço um preço de compra para a pessoa. É X, eu consigo vender a tanto, então eu tenho uma margem de lucro assim, assado, então eu vou colocando o top. Depois eu somo tudo aquilo e passo o valor no todo para a pessoa. Aí a pessoa às vezes divide esse valor no todo pela quantidade de peças, mas não vai dar o valor que eu pago, porque cada peça é um valor. Às vezes eu vendo por 15, às vezes eu vendo por 55. Então, para mim, compensa no lote. E daí ficar elas por elas. E aí eu passo o valor para a pessoa, se a pessoa aceita, muito bem. Se a pessoa achar muito pouco, aí eu nem insisto, porque às vezes a pessoa também discute o valor e a peça nem vende, fica lá entulhada, tanta energia, e a pessoa coloca, não quer vender, então não faz. Então não tem problema, e aí devolve, eu prefiro doar, então você doa. Que também tem uma questão na doação, né?
pessoa vai fazer a doação e lá na instituição está lotado de roupa também e não funciona também, né? Vai fazer a doação achando que vai fazer o bem e não tá fazendo, superlota tudo, né? Então tem que pensar nisso. Às vezes compensa você vender por um valor barato e fazer a moda girar, né? Ajuda todo mundo e pega esse dinheiro e usa para ajudar aí para a instituição, para pagar uma conta de luz, para comprar copo de plástico, papel higiênico. Funciona muito melhor do que você depositar simplesmente a roupa numa instituição para Deus te abençoar. Sim. Então, pensando, mesmo sem você ter planejado nada, daqui a uns 2 anos, o que você gostaria de como tivesse o meu brechó? eu queria ter mais funcionários. Não, eu queria ter, não sei como fazer isso, mas precisa crescer, né? Chega uma hora que precisa crescer. E eu gostaria de ir mais para o digital. Gostaria mesmo de ir mais para o digital, mas não entendo nada de digital, não sei nem por onde começar, mas eu sinto... Tem algumas regras também, né? Tem. Eu não sei se para o digital tem a questão da troca, acho que tem uma obrigatoriedade de troca, então é um ponto que você tem que realmente anotar e discutir, né? Tem que estudar. Na verdade, estudar muito. Estudar para saber para onde você vai, como você vai, né, fazer, não é tu. Tem aquele Enjoei, que também vende roupas, eles cobram uma taxa também de, não sei se de manutenção, assim que fala, uma taxa lá de uma porcentagem. Então, assim, nada é tudo flores, né? Não, tudo tem um custo ali adicional, ou que o próprio programa pega, porque não tem como, não tem milagre, né? Sim. Então precisa realmente estudar para... Então, ir para o digital e crescer. E, consequentemente, né, ter mais funcionários para você ter expandir. Você acha que daqui a 2 anos você estaria já nessa etapa? Acho que eu estaria indo mais para o digital. Mais para o digital. Não sei se teria mais... Ia ter que ter mais funcionário, não tem como, mas acho que é mais indo para o digital do que crescer no local, sabe? Assim, já pensei em várias formas, mas acho que o futuro, né? Acho que nós estamos... Eu não queria... Então, eu não sei, assim, Santos, caracteristicamente, né, assim, o pessoal fala que é uma cidade de um público 60 a mais. E esse público 60 a mais, a tendência é que ele saia do digital e volte por um atendimento e talvez... eu não quero sair da loja. Né, o crescimento que eu falo é de ir para o digital, porque é um mundo. Sim. É um mundo lá fora. Não sei nem dizer, mas a ideia de crescimento é essa, continuar com o físico. Eu adoro o físico e adoro toda a estrutura, tudo, daquele jeito mesmo que tá. Mas ele foi pensado, né? Ele foi pensado para você fazer esse E eu acho que também a gente tem um pouco de um romance, assim, né? Quem começa a abrir um negócio, assim, o pequeno tem isso, romantiza muito. Ai, não quero, porque isso aqui eu pus aqui naquele dia. Eu gosto disso, não quero, mas o crescimento é mesmo ir para o digital. Não sei, de repente, não sei como um produto, sei lá, uma coisa específica, com roupa mesmo, estou falando de roupa, mas não sei ainda, um estilo X, não sei, ainda não... É aquilo que a gente fala, né? Independentemente do segmento, do tamanho, você tem que estar no digital, tá na avenida mais movimentada do mundo, que é a internet. De uma forma estratégica, porque o mercado é muito competitivo. Muitas empresas, somente pós-pandemia, vira a sua não vou falar obrigação, né? A necessidade, porque eram lojas físicas, fechou e agora foram para o digital. Aí descobriram um novo mundo. Um novo mundo que antes era oferecido. Não, eu estou bem aqui. Aí aconteceu o que aconteceu e eles foram vir. Alguns, que eu sei, ficaram no digital, porque viram essa grande porta, na dor ali, mas tiveram resultado. E aí
continuaram na porta física, só que muitos fechou a porta e ficou no digital. Sim. Então, assim, isso vai muito estratégia de cada um. Sim. Mas se faz necessário de estar no Se digital. faz. É só ver o seu momento hoje e como é que eu vou trabalhar organicamente, fazer alguma coisa de anúncio aqui, o que eu vou divulgar. Então, o trabalho que a gente costuma fazer é entender o momento do cliente para ele poder ir crescendo para chegar onde ele quer. Uma coisa que o Danilo falou, aquilo a cidade de Santos, né? Que tem um público, de repente, a certa idade e tal, mas não tem como, porque vai ter o digital também, porque assim, você vai ter o digital e o outro também. Não tem como. Não tem como. Tenho muito cliente que nem sabe que eu tenho Instagram, por exemplo. E outra coisa, não é só o Instagram, né? Sim, lógico. É um outro ponto, que eu também não tô. Eu vou precisar de alguém. Não, a gente Como vai você. conversar depois. Mas tá aí o ponto desse debate. O Simcomércio também precisa entender e estar inteirado da necessidade do empresário. Então, assim, para a gente é importante receber essa informação, que assim, que a empresa, com um certo tempo, né, a Bruna, com toda a dificuldade que ela teve de mudar de área, iniciar uma empresa e logo depois, né, parou por conta da pandemia. Mesmo assim, ela conseguiu passar por tudo isso, tal, e hoje ela entrou numa estabilidade. Só que daqui a algum tempo, ela precisa de um suporte. E a gente, enquanto representante dessa classe, a gente precisa se estruturar para, de alguma forma, contribuir, entendeu? Então, tá aí toda a ideia desse bate-papo que a gente procura, que a gente está iniciando a procurar fazer com os empresários, justamente para absorver informações, passar para a diretoria, assim, gente, ó, tem empresários na região que num certo tempo de amadurecimento da empresa, eles precisam passar de nível. Como é que a gente pode ajudar? E aí a gente idealiza opções para que isso aconteça. Então, a gente fez... Você participou isso aqui. Que eu ia falar, foi maravilhoso. Assim, foi muito bom mesmo. Claro que tinha muita informação, eu saía elétrica. Meu Deus, por onde que eu vou começar? Não sabia. Muita informação, muita. Mas, assim, para quem pega aquela informação e faz em tópicos, você consegue procurar outras na internet mesmo. Pega um tópico, vai lá e lê aquilo, estuda, e aí pega outro, estuda. É que foi um tempo curto. Sim. Foi bem intensivo, Foi. E, assim, a gente, como comércio pequeno, não esperava aquilo. Eu tenho algumas pessoas que eu sigo no Instagram de vendas, o Alfredo Soares é adoro, e é muito acelerado, né? Para a gente é muita informação. Então, eu já tinha uma ideia do que ele estava falando, mas foi muito bom, assim, muito bom mesmo, e deveria ter mais coisas. Eu fiz, eu acho que foi um dia ou dois, vocês... Foi um dia que foi o dia inteiro, junto com a Alessandra. Também foi maravilhoso. Então, acho que tem que ter esse tipo de coisa. Tem que ter, porque a gente precisa. Sabe que é uma coisa que eu sinto... não é que eu sinto falta, mas assim, que eu acho que falta na essência do empresariado Baixada Santista e Vale do Ribeira. Um relacionamento mais próximo até com outros empresários. Sim. Aqui a gente já promoveu alguns encontros, que nesse encontro a gente entrega um conteúdo, né? Mesmo que seja um mínimo ali, mas que gera talvez ali um insight, alguma coisa, e que nesse encontro, além disso, uma troca, né, de experiências, de relacionamentos. Acredito, se eu não me engano, quando você falou que você participou tinha um rapaz que ele fazia embalagens de pão. De pão, né? Sim. Então, aí né, assim, nem...
talvez case com ela, porque ela tem essa pegada, dá para fazer? Ele é mesmo, né? Meu, e assim, era isso que a gente tem, que a gente tem como ideia, entendeu? Gerar um debate, gerar uma conversa, de repente sair negócios, ou que não saia negócios, mas que saia uma ideia que Não, e dificuldade também, a gente acha que tá sozinho. Uhum. Só que aí tu vai conversar com outro e fala, não, como assim? Tô muito melhor, que isso? Não, isso, entendeu? Te dá uma... Ou então tu vê, nossa, caramba, que coisa legal, acho que vou fazer. É interação mesmo. Exatamente. Convivência, é muito gostoso, assim. A gente aprende com quem tá maior e com quem tá menor e com quem tá igual a gente, com as mesmas dificuldades, passando pela mesma coisa. Não... É muito importante isso. Assim, a gente aqui entende que, às vezes, dentro da operação ali, você tem um horário, né, um pouco para atendimento, né? Eu digo assim, né, estar presente ali para um atendimento e tal, mas a gente encontra essa dificuldade também de encontrar durante o dia um horário que, eu acho que a gente consiga trazer. Eu consigo, né? Assim, dou um jeito lá, porque se eu não vendo na loja, eu faço mais vídeo, eu consigo me organizar. E não tenho férias, né? Então, quando eu vou viajar para algum lugar, eu faço mais vídeos e continuo girando, pelo menos para todo mundo me ver ali nesse período. Então, eu tenho essa possibilidade. Claro que a loja física é diferente. Mas um horário é à noite, né? As pessoas gostam mais da noite. Ou não, né? Que nem a gente estava conversando, ninguém vem. Eu ainda não sigo meu brechó, mas minha esposa segue. Não, mas eu minha esposa segue, e aí quando a gente marcou, né? Aí eu fui perguntar para ela. Ela falou, eu curto, eu acho super legal, tal. Inclusive, ela falou, eu até entrei em contato uma vez, mas sabe, essa correria, tal, ela acabou nem dando andamento. Eu falei, não, tá tudo bem, não, que ela vai vir aqui para um bate-papo com a gente, que legal, tal. Mas o que eu queria falar era o seguinte, eu vejo, né, vi o teu Instagram, e ele mostra mais a parte realmente da apresentação das suas peças. Não tem, né, posso estar errado, né? E aí você me corrija. Não mostra a tua rotina diária ou por trás das câmeras. Você acha? É uma loucura. Mas o que você acha de mostrar isso? Tem vergonha? Não, hoje em dia não tenho mais. Eu fiz um vídeo antes de vir pra cá que tinha o aspirador lá que eu tava passando, ficou o aspirador meu, não dá tempo. Então, assim, ficou a mesa do café, o cachorro deitado. Então, agora eu tô mais à vontade e penso assim, a pessoa que tá lá também tá com a mesma dificuldade. Ela vai falar, mas ela não tá aqui. Então, ainda tenho que comprar o almoço, sabe assim? Uhum. Só vou ficar tranquila se o almoço tivesse comprado, né? Preocupada, né? Se o almoço tivesse comprado. Mas não, hoje em dia eu tô me soltando mais. Uhum. Aí já pensei em fazer isso. É que assim, lá na loja é tudo organizado, mas na minha casa, no meu armário, não. Você abre assim, cai tudo na tua cabeça. Porque eu tenho essa correria de ficar olhando mais a loja do que minha casa, então... E agora eu faço em casa, que eu achei mais prático fazer em casa os vídeos. Então, eu faço na minha sala. Antes eu fazia na loja. É onde você mora? No apartamento. Então, aí vai do jeito que dá, mas é um... Não. A loja física... Não, a loja física é no lugar e os vídeos eu faço na minha casa, porque eu faço o vídeo, tem uma panela ali fazendo uma comida, a máquina lavando ali Então, eu consigo administrar tudo mais fácil. É uma coisa que eu quero também. Ele fala, Danilo, você precisa ir, tal, precisa começar a fazer, mostrar a tua rotina, se mostrar como profissional, mas eu ainda tenho essa trava também, assim, às vezes, o dia começa tão... Eu tenho 2 filhas, né? Então, assim, a gente acorda já arrumando e não sei o quê, depois pega o carro, trânsito, você já começa a ficar irritado, aí você chega, aí você abaixa a adrenalina para começar, tal, e aí sempre alguém te pede para um lugar. E pegar o celular, apesar de já estar na sua mão, para mim, eu ainda tenho essa dificuldade. Sim, claro. Mas, assim, como você tá disparada, né? O Instagram, eu acho
olhei, eu gostei muito de como ele é construído ali. E eu acho que seria legal você mostrar Então, por trás das é o câmeras. que todo mundo quer, assim, é a tendência, sei lá, Uhum. pode-se dizer assim, é a tendência. Mas eu também fico muito ansiosa com essas tendências. Você começa a ver muita coisa na internet, faça isso, é curso para vender curso, é não sei o que, né? Você não fez isso, não, tá perdendo dinheiro. Aí eu parei um pouco disso, porque eu parei e analisei o que era bom para mim, o que me encaixava, o que encaixava. Porque se eu ficar, faço isso, oi, gente, tudo bem? Estou aqui, estou aqui lavando roupa. Não dá, não combina comigo. Tem um outro, tem um empresário que a gente vai combinar dele vir aqui, ele vende carro, mas ele faz isso tão natural que aí eu falo, meu... E tu quer ver ele andando de carro? Então, é uma loucura. Eu falei, nossa senhora, aí deixa eu perguntar pra Bruna, que de repente, já vi que não, né? Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Eu não gosto. Eu tenho muita vergonha, embora não pareça. Eu tenho muita vergonha. E, por incrível que pareça, eu não fiquei... Você se preocupa com aqueles comentários? Com algum comentário? Não, porque eu fiz um trabalho interno, antes. Eu sei o que eu sou, eu sei as coisas, o que eu passei, eu sei da qualidade das minhas coisas, eu sei que eu faço tudo com carinho, não tem nada com defeito, então tem uns que falam lá alguma coisa, mas não... Coitada, eu acho que é uma pessoa coitada, entendeu? Acho que ela tem que trabalhar a cabeça dela, porque a minha não vai afetar. É assim. Mas essa coisa de rotina é que as pessoas gostam de saber, né? Onde você vai, o que você vai fazer. Alguma coisa, quando eu vou viajar para fora, assim, recentemente eu fui para o Uruguai, eu gosto de mostrar, não eu falando e tal, eu gosto de mostrar curiosidades mesmo, que tenham a ver com o que eu faço. Não... fui na piscina, eu tô aqui. Não, isso aí não. Mas que tem a ver. Eu vou num lugar, eu sempre vou visitar os brechós do local, curiosidade, a decoração, uma coisa legal, uma comida. Trouxe alguma peça assim, tipo... Muito caro. Nem no Chile eu consegui trazer. Achei que eu fosse trazer, mas muito caro. Muito. Não dava para... Nem para mim eu consegui comprar. Não tenha conseguido, mas não vi nada de que valesse a pena. E os brechós são para revender muito, muito caro, não tinha como. Mas as pessoas ficam curiosas, eu experimento no brechó lá e tudo, faço toda essa parte, mas de rotina, mostro o meu cachorro muito. Não sei se vocês viram uma figura, mas eu mesma, já me falaram isso, mas também falam demais, então a pessoa mesmo que falou não faz. Então, assim, eu vou fazer o que eu acho que é melhor. E tem um tempo, né, também de amadurecimento. Você tem que fazer mais, você tem que sorrir, mas você tem que... Não tem que nada. Entrando nessa parte mais fora a empresa, o que você curte fazer? Fora isso, eu gosto de dormir, na verdade. Porque eu fico tão agitada todos os dias que quando eu tenho tempo eu durmo. Dona Praia? Diz que eu tenho anemia. Adoro praia. É que agora não dá pra ir que tá muito calor, né? Mas adoro praia, viajo sempre quando eu posso pro litoral norte. Gosto bastante. E faço atividade física. Sem atividade física não sou nada. Nada. Nossa, eu queria ser assim. A minha esposa, ela faz academia, faz crossfit, corre. Pra cabeça, maravilhoso. E eu não, faz você, por enquanto. Não, tem que ir, você vai ver como você vai gostar. É outra coisa, você começa o dia com diferente. Eu vou 6h30. Eu acordo cedo, mas por conta da nossa rotina. Tem que conversar, não tem... Tem que começar, igual empreender. Olha aí, tá vendo? Viu? E no último vídeo eu falei isso, né? Tá vendo? Como às vezes o que a gente fala, às vezes se você tem a ideia de pegar o teu negócio e começar a expor ele, né, no Instagram, falei, começa com um vídeo. Os primeiros talvez não fiquem bons, pessoas comentem, não sei o que, mas começa e aí você vai melhorando. Sempre vai ter o que vai falar.
É verdade. E o que vai falar é o que te vê todo dia. Maravilhoso. Tem coisa melhor que isso? Não tem. É o teu maior ali cliente, na verdade, né? Que vai falar, é o que tem vergonha ou que quer fazer igual. Tem sempre alguém que está te olhando para se motivar, para se inspirar. Tem sempre o que você menos espera, assim, teu filho, pro meu filho, por exemplo. Você acha que ele não me vê? Hoje eu vou fazer um podcast. Ele vai? Que ele viu o Neymar ontem no podcast. Que legal. Eu vou fazer um podcast? Como? Eu falei, lá no Sem Comércio, só que 15 anos. 15 anos. Aí ele pegou o elevador, boa sorte, não sei o quê. Bonitinho. Então sempre tem alguém para você dar. Minhas amigas que são nutricionistas, nossa, eu queria tanto sair, fazer uma coisa, ficar mais próxima do meu filho, eu não tenho coragem, não sei o quê. Tem sempre. E tem os que estão lá. Você preserva ele mais nas redes sociais, né? Foi uma novidade quando você falou, tipo, De filho? De filho. Ele não quer, quando ele estava de férias, ficava na sala assistindo televisão, né? Ele não gosta muito de aparecer. Acho que me vergonha das meus amigos, né? Ele não gosta também. E também acho que não tem muita coisa a ver. É aquela coisa, né? De filmar e levando ele na escola. Sei lá. Ainda não. Mas as pessoas querem saber. Quando eu fui viajar, tinha mais visualização nos stories da minha viagem do que da roupa. Ou você turista, vou fazer negócio de turismo. Elas têm curiosidade. A gente tem, né? Saber, o que você está fazendo? Onde você está? Isso eu ainda não faço. Mas é uma coisa que eu falo bastante, assim, para os meus próximos. Nossa, as pessoas estão curiosas de saber. Aí, e comenta. Nossa, que lugar lindo, não sei o quê. Tu posta a roupa, faz o vídeo, faz a edição, não sei o quê. Tem uma curtida, um comentário. Mas eu vi, você tem uma boa visualização nos teus reels, né? Tem, mas é preciso entender para onde que está indo essa visualização. Vende, né? Então, acho que é positivo. Mas para onde está indo, se encaminhando? Acho que tem um vídeo esse daí Oi, sou a Bruna, que tem bastante. Foi legal, mas foi sair tem bastante. Mostrar para ele. De vez em quando tem que fazer esse tipo de coisa, né? Você pode... O algoritmo é algo bem natural, né? O próprio algoritmo identifica isso. Mesmo sendo no orgânico ou pago, ele vai entregar. E quando a gente fala assim, às vezes as pessoas falam, então um anúncio pago, ele vai visualizar mais que o orgânico. Com certeza, até porque eu estou investido. Só que isso não quer dizer que um anúncio pago, você vai ter mais resultado. Isso vai muito de conteúdo. Então, às vezes, o que a gente fala para os clientes, independentemente do produto ou serviço que nós vamos estar anunciando, se for um vídeo, quando é imagem, tudo bem, foto, faz um carrossel lá, vamos pôr as roupas. Agora, quando é o vídeo, eu acho que é interessante que a gente costuma falar, não só falar das qualidades ou benefícios, mas dando algumas dicas, né? Como você mesmo falou, Bruno, que você experimenta a roupa. A gente olha, se você for para um casamento, para uma festa, passear na praia, tudo. Então, ele acaba sendo um vídeo onde que o próprio o algoritmo identifica, poxa, vai ter uma boa distribuição, porque eu tenho público para entregar. Então, ele pega e entrega, né? Então, não é só estar. É identificar, eu preciso estar na avenida mais movimentada. Ok, mas de que maneira e de que forma que eu vou divulgar que vai atrair? Então, às vezes... Você ensinar, você diz? Colocar alguma coisa no conteúdo que ensine. Isso, exatamente. Por isso eu falo da conscientização, né? Você pega... O meu objetivo é esse. No meu dia a dia, no meu trabalho, lógico, eu tenho que ver ali, às vezes eu costumo ver alguns vídeos, somente na parte de nutrição. Muito vídeo, às vezes a pessoa, um vídeo simples, preparando um bolo, um doce. Sim. Às vezes a pessoa quer um cenário cinematográfico, não, a pessoa está na cozinha ali e tal, enfim, quando você vai ver uma senhorinha de casa de 60 e poucos anos, ensinando a fazer um pudim de doce de leite, você vai ver o engajamento tremendo, porque quem está vendo se identifica, poxa, o algoritmo, opa, eu quero, por que acontece? As plataformas, elas querem que as pessoas tenham mais tempo aqui no celular, reter. Então, opa, gostei do vídeo da Dona Maria ensinando que vai ter muito público. Aí, de repente, aquela conta
que a dona Maria criou, porque a filha, o filho pediu, vai começar a ter muitas pessoas seguindo novas. Nossa, mas eu nem fiz o anúncio pago. Não, começa a seguir, começa a entregar, e aí começa a ter engajamento. Mas é assim, é você trabalhar o orgânico com o pago. Essa é uma estratégia também, né? Que a gente costuma falar, olha, vamos anunciar, agora vamos ver como é que está a sua casa, que é o seu Instagram. Deixar a casa arrumada, preparada, né? E cada hora isso muda, né? Muda, porque assim, Bruna, se for ver há um ano atrás, aliás, quem está atrás da câmera aqui, a Bárbara, pessoal, se eles não estão vendo, tem a Bárbara. Ela não está aqui, olha lá. Mas ela também, ela pode falar também uma coisa assim, ela sabe, o formato hoje não é como era 2, 3 anos atrás, vai estar sempre mudando. Com certeza vão surgir aí outras redes sociais, o próprio Facebook hoje, TikTok, Instagram, vai se modernizando, vão criar novas regras, agora você vê novos formatos dos Reels, enfim, né? Antes era só 15 segundos de story, agora até 1 minuto, e aí vai, ou seja, você tem que estar acompanhando, não tem como, né? E uma coisa assim, mas eu não quero aparecer, eu não gosto, para mim isso... Tem vergonha, né? Tem vergonha. A necessidade tira a vergonha. E não é só isso, Bruna, não é só isso, às vezes as pessoas... que eu comentei com você, a gente estava batendo papo antes de começar, né? Poxa, eu estou prospectando, tem empresas que ainda hoje, 2025, não, eu não preciso do Instagram, eu tenho só o meu pessoal, só para ali, mas minha empresa eu estou vendendo bem. Legal, uma hora, enfim, né? É um braço, né? Exato. Eu acho que é um braço. Quanto mais, melhor. São estratégias. Olha, eu tenho que estar onde? Olha, vamos interessar um momento. Você tem que estar onde está seu público. Google Meu Negócio, TikTok, ok, mas vamos ver hoje. Não, é muita coisa. Então vamos começar para você poder entender como é que funciona. Talvez é algo novo para você, né? Um novo mar azul aí para você. Até porque você está tantos anos com loja física, então a gente tem que passar isso para você entender. E aí, entendendo, se modernizando, porque com certeza nós estamos em fevereiro de 2025. No ano que vem vai ter coisas novas aí durante esse ano. Um dos meus, não medo, assim, né? Uma das curiosidades até, eu não queria perder a minha personalidade no mundo digital. E eu percebo que muda, fica parecendo que é outra coisa. Não queria perder essa essência. Então, eu tinha que achar um caminho para não... Porque é meio... Eu sou próxima da pessoa. Então, eu não queria que ficasse vagando, sabe? É uma dificuldade que eu não sei se eu tô falando... Não, você tá, assim, é você trabalhar os dois lados. Tem que estar no digital, mas trabalhar esse humano, né? E a coisa que você falou, não quero perder essência. Não vai perder. E é legal você pensar nisso, ter isso, que infelizmente tem até empresários que acabam perdendo isso, né? Sem querer, quando vai ver, cadê aquela conexão? E uma coisa que o Danilo falou no início em relação à parte de... E tem a ver com atendimento, né? Outro dia eu estava conversando com o Danilo aqui, no bate-papo, onde tem algumas empresas, num restaurante na Ásia, onde eles não têm nem mais garçom. É um robô que vai até a pessoa fazer o pedido. Só que essa reportagem mostrou o seguinte, que a cliente lá, poxa, mas eu quero ser atendido por uma pessoa, para poder conversar. Eu odeio o sistema. Então, para poder conversar. Então, assim, a empresa ela investiu em tecnologia. Legal, bacana. Só que a parte humana, uma coisa que você falou, né? Eu acho que precisa. Mas te dando um feedback, né, com essa preocupação de não perder a essência, a gente não tem uma proximidade, assim, a gente, né, estamos conversando mesmo agora, e eu acho que os teus vídeos com a Bruna, que está sentada aqui na minha frente, é a mesma pessoa. Então, mas eu tive que achar um eu ali, Uhum. porque é muita informação, muito modelo de coisa, e tudo muito igual, eu não queria, e ficava nessa busca, eu não quero, mas a pessoa... Aí eu fui buscar a necessidade do meu cliente, na verdade. Eu não consigo ver a roupa, não sei, né? Eu filmava. É grande, pequena? Você só tem roupa pequena? Não tenho roupa pequena, eu tenho roupa grande também. Mas como? Eu não vejo aqui, não sei o que, nada me serve, aquelas coisas. Então eu fui ali dentro de um universo, parei, também que na agitação você não consegue achar nada.
E fui ali tentando achar um jeito meu de mostrar que não é fácil isso, né? É difícil, demora. Tem tempo, tem que anotar coisa para você achar. Então, hoje eu achei esse jeito aí, que sou eu mesmo. Que eu falo mesmo que tem que falar e que é o natural que você falou, mas isso demorou. Que eu tenho vergonha. Imagina que eu ia estar aqui falando. Eu ia estar aqui, mas eu ia estar um jeito de ter estudado coisa. Eu não vou estudar o quê? Vou falar o que realmente eu vivo todo dia. Não tem como. Mas eu só sei que você está no caminho certo. Parabéns pela empresa. Obrigada, legal. A barra que se passou aí no começo, a gente sabe que o começo, independente, até idealizando o melhor cenário, é difícil. E você conseguiu dar a volta por cima, não deixou a peteca cair, isso é muito importante. Já está planejando, está fazendo um planejamento para que isso cresça, se estabilize ainda mais. Então, parabéns. Obrigada. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar compartilhando essa experiência, a sua vida, que a gente vê carinho, né? Eu faço com muito amor. A gente vê, eu vejo que realmente você se entrega no que você faz. Obrigado mais uma vez. Deixa tuas redes sociais aí, o que... O Instagram é @omeubre.shop. E a loja fica na Alexandre Martins, 91, próximo ao Shopping Praia Mar. O horário é de segunda a sexta, da 1h15 às 18h, e sábado das 10 às 2h. Peraí que eu tenho um negócio aqui para vocês. Não sabia quantas pessoas iam estar aqui. Não sei se são homens, eu só vendo coisa feminina, mas uma eco bag para sua esposa. Você tem esposa? Tem. Então, outra para sua esposa, essa é da Bárbara. A Bárbara, dela é especial, porque lá a gente tem um artista plástico parceiro que faz umas pinturas à mão e a gente começou com um projeto, já tem um tempinho, ele pinta, ele faz à mão, tem todo um trabalho. Essa é sua. Que linda. E aí a gente começou com isso aqui, ele é bem bacana, viu? Qual o nome dele? O nome dele é Renato Nakamura. Se eu não me engano, Nakamura? É Renato só. Tem lá no meu Instagram o @ dele, se quiser seguir. E essa é uma eco bag da loja mesmo, como lembrancinha. Show. Quero agradecer vocês, obrigada pela oportunidade, foi muito bacana, obrigada, Bárbara. Estou sempre à disposição de vocês. Sarota Sem Comércio, ele vai fazer projetos, vai te convidar. Quero muito. E a tendência é que esse episódio de hoje tenha outros que pode te ajudar também e que futuramente eu tenho certeza que você vai estar aqui com a gente de novo falando de outros assuntos. Esse foi o nosso Pod Empresa. Obrigado, até mais.